Queridos, estamos aqui no nosso devocional hoje no livro de Salmos, Salmo de número 33, 38 e 39 e o Salmo 21. Vou destacar o que está no Salmo de número 38, versículos 17, 18 e 19, que diz assim: Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. São muitos os que, sem causa, me odeiam. Amém? Glória a Jesus Cristo. Muito bem, queridos, o tema do nosso devocional hoje é: não perca de vista a misericórdia do Senhor. Esse tema do nosso devocional hoje, queridos, quer nos ensinar algo muito importante, pegando inclusive um pouco da palavra que falamos ontem sobre a vida de Davi. Davi aqui, ele vai reconhecer o seu pecado e ele também vai suportar as tristezas que o pecado dele causou no caso, né? E também o que o pecado nos causa, né? Nos causa tristeza, e uma atitude de Davi aqui é suportar a tristeza por causa do seu pecado. E assim também deve ser na vida de cada um de nós, suportarmos as tristezas que muitas vezes o pecado vai nos causar. Na maioria das vezes, né? Ou quase sempre vai nos causar. Mas o que eu quero destacar aqui, o que eu quero destacar nessa palavra hoje é o seguinte, é que apesar das dores que Davi sentiu pelo pecado, a tristeza, e até confessando o seu pecado, ele não deixou de confiar na misericórdia do Senhor. Ele continua clamando, ele continua pedindo, ele continua dizendo: Senhor, eu sei que eu pequei, eu estou triste pelo meu pecado, mas Senhor, vem no meu socorro, vem na direção daquilo que eu estou passando. E ele coloca as situações: se os meus inimigos são fortes, estão se levantando, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, estou arrependido, mas vem no meu socorro. E aqui Davi nos ensina essa lição de confiarmos em Deus, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Ele nunca perdeu de vista a misericórdia do Senhor. Como eu falei no áudio passado, repetindo, muitas vezes acontece com as pessoas, né? Elas falham, elas erram, pelo orgulho tão aflorado e a sua vaidade tão grande, a reputação que quer sempre manter, elas acabam esfriando mesmo na fé. Isso mostra que, na verdade, no fundo, elas nunca acreditaram no favor, na misericórdia de Deus, porque elas acham que a sua autojustiça, aquela aparência de que eu não falho, melhor dizendo, aquela aparência de que eu não falho, é que move a mão de Deus, e na verdade não. É claro que Deus, ele abençoa a quem é justo, quem anda na presença, mas mesmo quem é justo e quem anda na presença, ele também está debaixo da misericórdia e graça de Deus. Mesmo aqueles também que pecam, só que a diferença aqui é que Davi, ele reconhece isso, ele reconhece suas falhas, ele reconhece suas limitações, ele reconhece que ele precisa da misericórdia de Deus. Apesar do seu pecado, a dor que ele sentiu e estava sentindo pelo seu pecado, ele não perdeu a misericórdia de Deus de vista. Então, essa palavra é para o nosso coração hoje. Apesar de falharmos, e isso vai acontecer em algumas vezes, em alguns momentos, nós não devemos perder de vista a misericórdia e a graça do Senhor. Deus não é um Deus que falhamos, digamos assim, um carrasco, falhou, agora vai ter que pagar, vai ter que morrer. Deus não é assim. Ele é longânimo. A misericórdia de Deus tem a ver com a longanimidade, para que nós venhamos refletir e saiamos do pecado, né? Não venhamos voltar a praticar esses pecados, né? Esses erros que vão nos trazer muitas tristezas. Então, a vontade de Deus é que venhamos refletir e estarmos sempre voltando para a obediência. E também aqui é interessante essa espera, porque às vezes também, devido ao pecado, e aparentemente nós não estamos vendo a resposta de Deus num certo momento, Davi nos ensina a perseverar e esperar em Deus. Por isso que ele fala, né? Senhor, apressa-te, né? Ele vai dizer em outros versículos aqui, acho que é no versículo 22 do capítulo 38 de Salmos, capítulo 38 de Salmos, ele vai falar: apressa-te em socorrer. Então, quando alguém pede para alguém se apressar, é porque parece que não está acontecendo. Então, isso aqui também é bonito de Davi, que ele nos ensina a esperar. Você já orou, você já pediu a misericórdia, aparentemente nada aconteceu, espere, porque Deus está trabalhando. Então isso aqui é algo também maravilhoso. Não deixa aquilo entrar no seu coração assim: Deus não vai me responder porque eu pequei. Não, querido, ele vai responder. Ele sabe que nós somos pecadores, ele sabe que nós somos falhos, embora ele não quer que permaneçamos. Isso também não é desculpa para continuar pecando. Isso não é desculpa. Amém? Paulo vai falar, como Paulo vai dizer lá na frente no Novo Testamento, ele vai dizer: continuaremos no pecado para que a graça seja maior? Ele fala assim: hipótese nenhuma. Então, mas apesar dos nossos pecados, Deus quer nos ensinar através de Davi que devemos esperar
esperar. Você orou, você clamou, aparentemente nada aconteceu. Espere, calma. Deus está trabalhando. Continue se humilhando. Mostre para Ele que apesar do seu pecado, você está sofrendo por isso. Nós devemos mostrar para Deus que apesar dos nossos pecados, nós sofremos pelos pecados e não queremos continuar nos pecados, nas falhas. Mas mesmo assim, isso não deve ser, apesar disso, isso não deve ser motivo para nós pararmos de buscarmos a Deus. Muito pelo contrário. Agora que nós vamos continuar buscando, acreditando, lutando, perseverando, porque Deus é misericordioso. Então, como diz o salmista, confessa a minha iniquidade e suporto o meu pecado. Mas em nenhum momento aquele desiste de confiar na misericórdia e na graça de Deus. Até porque ele sabe que Deus é misericordioso. Tiago vai falar, agora não recordo exato se é lá em Tiago, mas lá no Novo Testamento diz, acho que é em Tiago sim, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, queridos? Então, nós devemos confiar. Errou, falhou, abandone o erro. Faça-lo agora de forma correta. Sempre confiando na misericórdia e na graça de Deus. Amém? Até porque Deus ama aquele que se arrepende, aquele que compreende as suas falhas e volta para Deus. Que Deus nos abençoe.